Ô, chega aí. Galera, hoje nós vamos jogar Rise, Son of Rome. O que dizer sobre Rise? Jogo que foi lançado em 2013, tá? Se eu não me engano, acho que no final de 2013. Eu fui jogar só em 2015, quando eu arrumei o meu primeiro trabalho, tá? Com os meus... Tinha 16 anos? Acho que tinha 16 anos. E aí eu pude comprar o meu Xbox One Fat, que esquentava pra caramba e hoje em dia, se você for comparar, não é tão bom assim, tá? Não recomendo você comprar hoje um Xbox One Fat, só se você não tiver condições mesmo. Mas na época era o que tinha e era o que servia e era o que eu podia pagar. Tudo bem? Mas eu já tô desviando do assunto. Pessoal, antes da gente começar o vídeo, vou pedir para que você não assista esse vídeo sem assistir o outro vídeo falando sobre o contexto da queda do Império Romano. Fechou? Então assiste aquele vídeo, vou deixar no cardzinho aqui em cima do vídeo, beleza? E aí você vai lá, curte, comenta, compartilha, tá? Faz um elogio para mim nos comentários e é isso daí, tá? Aí sim, depois você volta aqui e veja as considerações que eu tenho para fazer sobre contexto histórico e jogo. Tudo bem? Vamos lá então. Pessoal, Rise, Son of Rome, como eu já disse, é um jogo que ele vai abordar sobre a queda do Império Romano. Mas eu tenho algumas ponderações históricas a fazer, beleza? Então, vem comigo. Eu vou começar aqui uma nova campanha. Bom, aqui na dificuldade eu vou na normal mesmo, mas até se você vir aqui em lendário, não é tão difícil, tá? Você só não pode apanhar tanto, mas é isso, não é um jogo muito difícil não. Tá, eu fiz aqui uns testes, eu vou recomeçar, tá bom? Lembrando que eu vou calar a boca quando tiver cinemática. Fechou? É justamente para vocês poderem ver um pouquinho da história. Está aqui. Deuses, me ajudem. Ele veio me matar. Ele está aqui. Está aqui. Está aqui. Socorro! Socorro! Protejam seu imperador! Eu quero Augusto Germânico! Ordeno que protejam seu imperador! Centurião Severo, comigo! Coloque isso no local mais alto que encontrar. Quando os bárbaros virem e fugirem, a batalha será nossa.
Bom, vocês viram aí que o jogo, ele, graficamente falando, é um espetáculo à parte, tá? Vai começar um tutorialzinho aqui, bem chatinho, inclusive. Esse jogo, ele já era bonito desde o Xbox, tá? Só que com uma resolução bem menor. Galera, só uma coisa que eu não pude deixar de reparar. Vocês viram que o nome do Nero é Nero Augusto, né? Eu falei lá no outro vídeo que significa Augusto, depois do Imperador Augusto. Todos que adotaram o nome Augusto no nome se consideram pessoas divinas, consideram uma divindade. E os romanos em algum momento vão considerar os seus imperadores um tipo de divindade, né? E mais pra frente, aqui já existe Jesus, né? No contexto desse jogo, Jesus já existiu e já morreu, tá? Aqui é o século 3 depois de Cristo, tá? Então, por exemplo, Cristo foi um dos caras que colocou à prova a divindade do imperador. Mas isso tá lá no vídeo, vai lá e assiste, beleza? Galera, ainda voltando a falar dos gráficos, esse jogo dá um pau em qualquer Assassin's Creed de hoje, tá? Tudo bem que são propostas diferentes, mas Assassin's Creed, tamanho da franquia e o que ela deveria ser, era pra estar com os gráficos bem melhores, com animações bem melhores, tá? As animações faciais desse jogo, elas são surreais. Lembrando, eu tô elogiando tanto esse jogo porque é um jogo de 2013. Estamos em 2025 e nós temos coisas piores do que esse jogo. Nossa, vamos pegar os detalhes. Mas assim, resumindo esse jogo, bater, quebra a guarda, faz as finalizações e é isso aí. Isso é Rise Son of Rome, tá? Porque na verdade esse jogo ele foi lançado para ser uma tech demo. Para quem não sabe o que é uma tech demo, é uma demonstração tecnológica. Olha só os detalhes da armadura do Mario. Uma demonstração tecnológica. Justamente ele saiu junto com o Xbox One lá em 2013. Saiu Day One, ou seja, saiu junto com o console. Saiu Dead Rising 3 também na época, de Sunset Overdrive, não lembro. Mas eu tenho certeza que esse jogo saiu junto com o Xbox. Então, você já comprava o Xbox, você já ganhava ele, pagar um pouquinho mais caro, você já vinha com o Rise. Esse jogo ele foi feito justamente com o intuito de demonstrar a capacidade do Xbox One naquela época, tá? Justamente para mostrar, olha só como nós evoluímos do Xbox 360 pro Xbox One, tá? Justamente para isso. Então, aqui que fica a dor no coração. Esse jogo, ele é bom porque ele se Deixa só o diálogo terminar. Temos 3 unidades auxiliares a seu dispor: balistas, arqueiros e um ninho de catapulta. Matem os mortos! Formar linha! Barricada norte! Voltando então. Ele é bom porque ele se propõe a fazer, que é ser uma tech demo, que é mostrar, basicamente, olha só a Microsoft falando, né? Olha só o salto que nós tivemos do Xbox 360 pro Xbox One. Olha só quantos inimigos no cenário, mais o ogro, mais os seus homens aqui, né, que são os soldados romanos. Olha só quanta gente. Ah, então esse é o comecinho do jogo e ele serve justamente para mostrar isso. Tá? Ah, mas isso aconteceu só com o Xbox? Não, aconteceu com a Sony também, lá com o The Order 1886. Que é um bom jogo pro que se propõe a fazer. Gráfico bonito, mas acontece a mesma coisa com Rise. Se tivesse muito mais tempo para desenvolver isso daqui, uma história melhorzinha, personagem mais bem desenvolvido,
um roteiro mais legal, uma variação de gameplay, hoje nós teríamos fácil uma trilogia de Rise. Ah, mas... fazer o quê? Era o que tinha na época. A jogabilidade desse jogo é muito repetitiva. Então assim... são o quê? Umas 8, 9 horas você acaba ele. Se você for completar tudo, eu nem sei quanto que dá, eu nunca tentei, tá? Já zerei a história dele umas 2 vezes. Não é uma história que fica na cabeça, tá? Não é uma coisa memorável. Não é um jogo que você vai lembrar pela história, mas sim pelos gráficos. E aí quando você volta a rejogar ele, você fala, nossa, por que eu nunca dei tanta atenção pra esse jogo? Aí você lembra que é pela história dele que não é tão legal. Mas graficamente, é um convite a você sempre revisitar esse jogo, tá? Então saiba disso. Quanto que ele custa hoje na Steam, se eu for comprar pra PC? Olha, o preço sem promoção, você vai pagar R$20 sem promoção. Com promoção você vai pagar R$5. É baratinho. Detalhe, a versão de PC, ela não vem com dublagem, tá? A dublagem ela veio só no Xbox One lá em 2013. Quando ele foi lançado para PC, ele foi lançado só com a legenda em português do Brasil. Por que a Microsoft fez isso? Não sei. Há um mês atrás, mais ou menos, um grupo aí que são fãs do jogo, os caras conseguiram portar a dublagem do Xbox pro PC. Inclusive eu baixei e tô jogando com a dublagem que foi tirada do Xbox e trazida pro PC. Bom, sobre a dublagem, vai vir uma cena. Senhor, nós os detemos. Apenas alguns conseguiram entrar no castelo. Aqui um paradinho. Combate, vai. Finalizações. Aí. Sobre a dublagem, o dublador do Marius Titus, que é o nosso herói aqui, é o mesmo dublador do Kratos, lá do God of War Ascension. Ele está aqui! Ajuda-me! Eu ordeno! Imperador, romperam as defesas do palácio. Não me preocupo com os bárbaros! Me preocupo com ele! Temos que tirá-lo daqui. Nenhum lugar está protegido deste Vamos levá-lo a um local seguro. Seus aposentos? Meus aposentos? Não. Para as câmaras. Por aqui. Vamos. Sobre a dublagem, voltando, é a mesma dublagem do Kratos do God of War Ascension, que foi dublado lá em 2013, que tem uma dublagem horrível, tá? Um jogo que é muito baixo a dublagem, mal dá pra você ouvir a voz do dublador, que é o Ricardo Juarez, não sei se é Juarez ou Juarez que se pronuncia, tá? Mas o cara é bom. Mas eu não sei porque naquela época a dublagem do God of War Ascension é horrível. Nem o jogo é tão bom assim. Tá? Mas é o mesmo dublador. O legal é que conforme você vai comprando as finalizações, vai mudando um pouquinho. Aí você se impressiona mais um pouquinho, mas passa. Esse fato de você se impressionar passa rápido. Vocês podem ver, tanto que isso daqui é uma tech demo, que nas finalizações os inimigos vão ficando azul, laranja não, amarelo ou vermelho. São os botões do Xbox, tá? Esse jogo ele só tem para Xbox, tá? Ele é exclusivo de Xbox e PC. Você não vai achar ele no PlayStation. Assim, se você tiver um PC minimamente legalzinho, uma GTX 1060, você consegue rodar de boa. Com um i5 dá pra rodar de boa, tá? Aqui eu tô jogando ele na resolução 2K. Dá pra você melhorar ele com mod. Tá?
deixar mais bonito, mas não fica... Algumas coisas ficam borradas. Bom, vamos lá. Eu falei muito do jogo e... Ô, caramba. Falei muito do jogo e não falei do contexto. Galera, esse povo que nós estamos lutando aqui são os germânicos. Ou povos germânicos. Galera, só que tem um porém. Eles vão ser chamados pelos romanos de bárbaros. Mas é um nome pejorativo, tá? Por quê? O que é um bárbaro? Um bárbaro é uma pessoa, para os romanos, né, para os gregos e romanos, é uma pessoa que não tem cultura, uma pessoa incivilizada, uma pessoa bruta, tá? E são o que esses caras são, porque eles chegam... Pode haver outros escondidos nas sombras. Eles chegam até o Império Romano. Você vai queimar, falando numa língua que eles ficavam balbuciando, né? Então, daí vem o nome bárbaros, né? Então, selvagens. Tanto que no jogo... Caramba, mas essa foi de graça, hein, velho? Eu morri, velho. Tô nem aí, vou começar de novo. Tanto que, galera... no jogo... Só quem... Os bárbaros que são dublados são chefes ou pequenos chefes, igual esse cara aqui. Mas o resto, todos eles falam balbuciando, né? Tá? Porque o jogo ele vai contar a história do herói romano. Então o jogo ele tem lado nessa questão de um povo lutando contra o outro, tá? Como eu expliquei lá no vídeo, aqui o Império Romano ele tá passando pela crise do terceiro século. O que foi a crise do terceiro século? Foi quando o Império Romano ele começa a demonstrar sinais de fraqueza. Como por exemplo, a principal economia dos caras, a principal economia dos caras, que é a escravidão, começa a cair. O Império ele para de expandir e você tem aí o cristianismo também, né, que vai colocar em xeque toda a crença romana, o aparecimento de Jesus e seus apóstolos posteriormente eles vão ser fatores que vão ajudar o Império Romano a cair. E o quarto, que é o tema do jogo, peraí que vai vir uma cinemática. Aqui, depressa. Vamos. Vamos. Isso. Depressa. Cataclismou todos os mortos. Eu juro. Damocles é um mito. Só homens matam homens, Imperador. Os deuses podem nos guiar. Não interferem nos assuntos dos mortais. Ah, e que grande oráculo lhe disse isso, general? Meu pai. Estamos seguros aqui. Acredito que estamos seguros. Bem, pelo menos é o que peço aos deuses. Seguros. Estamos seguros aqui, Imperador. O mais seguro possível. Seguros. Sim, graças aos deuses. Mas você? Que família? Como se chama, soldado? Mário. Mas meu nome não é importante. Já minha história é... Meu pai me ensinou que os deuses traçam nosso destino, mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser imperador, viu? Soldado. O senso de honra do meu pai o levou a servir um povo. Mas o que nos leva a tomar nosso caminho? O que nos fez os homens que somos hoje? Minha história começa uns 10 anos atrás.
Pai, Mário? é bom revê-lo. Como é que eu estou? Pareço um soldado romano? Você está ótimo, meu filho. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Sabe em que posto vai ficar? Alexandria. Ah, Alexandria. É um lugar tranquilo. Sua mãe ficará feliz. Não entrei pro exército para tomar sol, pai. Quero lutar pelo Império como você. Tudo a seu tempo, meu filho. Tudo a seu tempo. Lembre-se. Nem todos os seus inimigos estarão no campo de batalha. Pai? Mário! Deixa eu olhar pra você. Tão bonito. Mãe, por favor. Sua irmã está ansiosa para vê-lo. Ele haverá em breve, meu amor. Agora, preciso falar com ele a sós. Certo. Agora vou encontrar sua irmã. Algo lhe preocupa, pai? Conversaremos no momento certo. Agora, vamos ver o que aprendeu. Puta merda, vai vir um tutorial chato pra caramba agora. Meu Deus do céu. Bom, voltando aqui. O quarto que é... Deixa eu abaixar um pouquinho que eu não tô conseguindo me concentrar. E o quarto que é o tema do jogo são as invasões germânicas, tá? Galera, quem são os germânicos? Nós conhecemos eles. Basicamente são... Oh, caramba. Basicamente os germânicos são os vikings, são os ostrogodos, são os visigodos, são essa galera, tá? Se você assistiu, por exemplo, Asterix e Obelix, tá? E o quadrinho, inclusive as tirinhas, elas são em francês. Mas por quê? Bloqueei você. Começa de novo. Por quê? Francês, porque ele vai falar dos germânicos que invadiram a região da Gália. A Gália hoje é a França, tá? Por isso que os franceses eles falam bastante do Asterix e Obelix. Eles estão fazendo uma sátira aos germânicos que lutaram contra os romanos na região da Gália. Tudo bem? Concentre-se, Mário. Escolha o momento certo. Mais uma vez. Tutorialzinho chato. Meu Deus. Espere a oportunidade. Tente outra vez. Tá. Então é isso. Quem são os bárbaros? São os germânicos. Bárbaro e germânico é a mesma coisa. Germânico é o nome que nós utilizamos para falar desses povos, dos povos nórdicos, tá? Que vieram ali da região da Dinamarca, dessas regiões mais frias, não? Da Suécia. Tudo bem? Só que os bárbaros, eles vão chamar os caras de... os romanos vão chamar esses caras de bárbaros, pelo motivo pelo qual eu já falei. Bom, já expliquei. Se você não entendeu, o problema é seu. E é isso aí, vai estudar, moleque. Fechou? É isso. É um dia triste, mas cheio de orgulho. Quando um filho finalmente vence o pai. Você dominou a espada, mas nunca enfrente o mundo com ela em punho. Sempre estenda a mão primeiro. Ande comigo, filho. Ouvi dizer que há muita inquietação em Roma. Sim, vivemos em tempos difíceis. Esta eleição pode mudar tudo. Entrego isto a você da forma que seu avô entregou a mim. Quando chegar a hora de comandar seus homens, lembre-se do que vou lhe contar. Diz a lenda que Damocles era um grande guerreiro. Ah, não. Não dá pra pular. Um líder venerado por um grande exército. Durante uma grande batalha, foi abandonado por seus
generais covardes. Quando Damocles morto chegou ao submundo, Nêmesis, a deusa da vingança, ficou enfurecida pelo que fizeram com o bravo herói. Ela permitiu que Damocles retornasse para o mundo como um espírito de vingança. Um centurião fantasmagórico de armadura negra, que caçaria e mataria os generais que o abandonaram. Até hoje, muitos comandantes carregam uma adaga com a imagem de Damocles na bainha. Essa adaga os lembra de sempre tomarem conta de seus homens. Caso contrário, o centurião de armadura negra pode voltar para se vingar de seus atos de egoísmo. Sétima! Bárbaros! Siga-me! Galera, eu falei lá no vídeo de contexto, mas eu vou falar aqui de novo, tá? É importante a gente saber que o Mario vai se esforçar, tal, vai ver as aventuras dele, caso você jogue o jogo todo, mas não deu certo, né? Por dois motivos. Por que eu falo que não deu certo? Toda essa tentativa romana de resistência aos bárbaros, ou aos germânicos, tanto faz, não vai dar certo, né? O Império Romano ele vai acabar caindo. Só que aí tem um pulo do gato. O Império Romano, nesse momento aqui, ele foi dividido em dois. Você tem o Império Romano do Ocidente, que é onde nós estamos aqui, aqui no contexto do jogo. Não! 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 Eu matarei cada um de vocês! Voltando então, nós estamos aqui no Império Romano do Ocidente, que basicamente é onde é a Europa que a gente conhece hoje, né? Esse era o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai ser ali a divisão da Turquia e da Europa que a gente conhece, né? Que mais pra frente vai ser chamado de Império Bizantino. Pessoal, até o cristianismo desses dois lados do Império Romano vai ser diferente, né? Mas isso é o papo para outro dia. Então, olha só. O Império Bizantino ele vai continuar firme e forte, que pode ser chamado de Império Romano do Oriente. E aqui, quando cair no Império Romano do Ocidente, vai virar o que a gente conhece como Idade Média, porque os bárbaros... Oh, caramba, toma porrada. Porque os bárbaros, quando eles conseguirem derrubar o Império Romano do Ocidente, virão os reinos bárbaros. Os que mais vão se destacar é o Reino dos Francos. Mas paro aqui em relação ao contexto, porque aí a gente já entra em Idade Média. Bom, que aí esses bárbaros eles vão começar a se converter ao cristianismo, a igreja vai começar a se desenvolver. E aí a gente já sabe, né? Idade Média. Mas vamos voltar aqui pro contexto. Esse jogo ele tomou algumas decisões questionáveis sobre contexto histórico, como eu disse. O propósito dele não é ser fiel ao contexto. Por exemplo, o imperador que a gente está ajudando aqui é Nero. Escute, eles querem nos matar, Mário. Precisamos chegar ao Senado para salvar o meu povo. Só você? O imperador que a gente está ajudando aqui é Nero.
Mas, por exemplo, Nero morreu em 68 depois de Cristo. Nem era o 3º século, tá? E as invasões bárbaras, do jeito que nós estamos vendo aqui, elas vão acontecer só no século 3, tá? E outra, Nero, quando se matou, tinha 31 anos. Aqui ele parece um senhor de 60 anos, tá? Então tem algumas decisões questionáveis sobre o contexto desse jogo, tá? Se a gente for pegar mesmo, por exemplo, se você for lá no vídeo do professor Thiago Braga, ele vai te dar mais detalhes. Por exemplo, algumas armas que os caras estão utilizando aqui nesse jogo nem existiam nesse contexto, tá? Por ali. Pra lá fica seu destino. Corra. Uma curiosidade aqui, para você que está estudando aí na escola Roma Antiga. Você sabia que nós chamamos a cultura do Ocidente de cultura greco-romana? Porque eu não sei se você sabe ou se você lembra. Os romanos conquistaram a Grécia, certo? Então a Grécia, quando cai, ela é conquistada pelos romanos. Tanto que, por exemplo, esse vaso aqui. Quando Roma conquista a Grécia, eles vão achar tão inspiradora, digamos assim, a cultura dos gregos, que eles vão incorporar. Tanto que, galera, quando os caras vão contar a mitologia romana ou coisa do tipo, os deuses romanos são bem parecidos com os deuses gregos, só que vai mudar o nome. E muda um pouquinho, pouca coisa na história deles, na mitologia deles. Então, Poseidon vira Netuno, Ares vira Marte e por aí vai, tá? Olha, por exemplo, esse vaso aqui. Isso daqui não é um vaso romano, isso aqui é um vaso grego, tá? Se eu olhar assim, esse estilo de arte é grego, não é romano. Deixa eu ver, tem outro aqui, ó. Se ninguém me der porrada. Bom, quebrei o vaso grego. Bom. Aqui, ó, outro. Tá, então nós chamamos essa cultura de greco-romana. Tudo bem? Mário, por aqui! Vamos lá, ainda falando de Roma, Roma trouxe pra gente, deixou pra gente, por exemplo, a língua. Puxa, ele morreu. O latim. Curiosidade, se falava... Parece que algumas fontes mostram que se falava mais grego do que latim em Roma. Mas assim, a língua oficial do Império ainda é o latim. Tá? E se você for analisar, a nossa... o fato da gente falar português tem tudo a ver com o Império Romano, tá? Por quê? O latim, depois que o Império Romano cai, vai se formar ali na Península Ibérica 2 países em específico. Portugal e Espanha, tá? E a Itália naquela botinha do Mediterrâneo. A língua que vai se formar nesses territórios, elas vão derivar do latim. A língua mãe será o latim. O português, o espanhol, o francês, se não me engano, todas essas línguas, o italiano, elas vão derivar do latim. Por isso que quando a gente fala ou
ouve alguma coisa em italiano ou espanhol aqui no Brasil, a gente consegue entender mais ou menos se a gente prestar atenção. Por quê? É uma língua parecida, certo? E nós somos chamados de latino-americanos justamente por conta disso, porque nós somos colonizados por povos cuja língua, Portugal e Espanha, né? Cuja língua vem ou deriva do latim. Por isso nós somos chamados de latinos americanos. Tá? Então, assim, falar que o Império Romano não tem nada a ver com a gente, isso é mentira, tá? Toda a construção do Ocidente hoje deriva do Império Romano e da Grécia Antiga. Por exemplo, as noções de direito. Você pega lá as leis das 12 tábuas, por exemplo, influenciou bastante no direito, a noção de direito hoje em dia no Ocidente. Tá? Uma coisa, a invasão dos bárbaros ela não acontece do nada. Sim. No século III os bárbaros começam a invadir. Não. Os bárbaros ou germânicos eles já perambulavam pelo Império desde o século I. Tá? Desde o século I. Tanto que o Júlio César teve contato com esses caras. Só que, a partir do século III, eles começam a invadir e o Império entra em guerra com esses povos bárbaros, selvagens. Voltando a falar sobre Nero. Roma pertence ao povo. Uma cidade para o povo. Império do... Enquanto pode. Voltando a falar sobre Nero. Nero tá envolvido... Eu falei lá no vídeo do contexto, né? Nero tá envolvido num dos maiores... das maiores polêmicas sobre a cidade de Roma, que é o grande incêndio de Roma, tá? Falei lá no vídeo, vai lá conferir. Tem duas hipóteses. Na primeira, Nero colocou fogo na cidade de Roma de propósito para destruir ela e justamente reconstruir ao seu modo, enquanto ele cantava uma canção que tinha a ver com a Guerra de Troia, tá? Mas existe uma outra fonte que diz que Nero estava numa cidade próxima dali, né? Próxima da cidade de Roma, ele nem estava lá. Mas é aquela coisa, né? O povo atribuiu o quê? Essa calamidade, essas mortes, a Nero. Porque já que o governo dele estava tão ruim, a culpa é dele. Ah, isso é normal. Quando o governo está muito ruim, as pessoas atribuem tudo, mesmo que não esteja ligado ao governante. No Brasil que eu diga, né? Bem que não dá muito pra fugir. Enfim. Então, Nero é bem polêmico. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Sobre o contexto do Império Romano. Acho que dá pra entender, deu pra vocês visualizarem, deu pra vocês terem uma noção sobre visual, né? E auditiva sobre o que foi a queda do Império Romano. Vocês conseguem visualizar com esse jogo. Joga o jogo, tá? Não é um jogo que vai te prender a atenção, mas joga o jogo. Você vai lutar contra vários bárbaros, você vai matar alguns reis bárbaros, já que, né, a noção de hierarquia dos bárbaros é diferente, mas você vai matar alguns líderes bárbaros, vamos dizer melhor assim, tá? Aceite sua morte. Mais pro final do jogo você vai pro Coliseu, porque um spoiler aqui, tá? O Mario morre. O Mario morre e ele volta como Damocles. E aí ele vai pro Coliseu. Tá? Mas o plot twist do jogo, se ele fosse melhor pensado, seria histórico. Mas não é o caso aqui, tá? Mas tem, assim, as partes no Coliseu, tá? Bonitinho. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e me faz um elogio lá nos comentários. E é isso aí. Falou, galera.
Eles estão vindo, Mari. Estão nos caçando.